Olá pessoal, continuando a videoaula aqui, né, de programação em microcontroladores, nós vamos fazer um negócio agora um pouco diferente, criar um temporizador para esse microcontrolador externo, né, fora do microcontrolador. Então, para que funcione, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar aqui um botão, tá, e vou colocar um botão aqui que ele seria o pulso do clock, por assim dizer. Tá, esse botão ele tem que ter um nível lógico alto, então nós temos que colocar um VCC, que quando eu pressionar o botão ele vai enviar 5 volts, tá? E também ele tem que ter um ground, tá? Que é para garantir o nível lógico baixo, tá? Vou botar o ground aqui, tá? Então ele vai, o ground tem que passar por um resistor, né? Tem que passar por um resistor para não dar um curto, né? Então tem que passar por um resistor de 10K. Vou colocar aqui, ó, ligado aqui. Então o resistor de 10K garante o nível lógico baixo no botão. Agora nós precisamos de um LED, que é para fazer a simulação, tá? Então vou colocar o LED, que é a simulação de quando ele fez a contagem, tá? Então o LED, antes de colocar o LED, vou colocar um resistor de 470R aqui na entrada da porta do microcontrolador e vou colocar aqui o GND, né? Vamos pegar o GND, o ground, e vamos botar um ground aqui também, tá? Então é isso aí. Agora, qual é a ideia? Nós vamos, conforme o clock for acionado aqui, ele vai ligar o LED, tá? Então eu vou separar a programação. Na programação, nós vamos vir aqui primeiramente aqui e vamos definir o botão. Eu vou chamar o botão, vou definir esse botão como BT Clock, tá? Que é o botão do clock que vai estar ligado no pino, verificando aqui o pino desse botão, tá ligado no A2. Então vamos colocar aqui A2. Então toda vez que eu referir a BT Clock, seria o botão A2, perfeito? Refere-se ao tempo do clock externo, tá? Então eu vou criar um clock externo para acontecer um temporizador, tá? Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um temporizador que quando eu clicar aqui algumas vezes, esse LED vai acender. Ele vai contar o número de cliques e aí vai acender o LED. Então eu vou separar primeiramente essa programação aqui, voltando aqui na programação. E aí na A3 eu tenho uma saída que vai ligar um LED, por assim dizer. Tá bom. Já a saída, que é o LED, é o acionamento do LED, né? A saída, né? A definição da variável saída, tá bom? Eu vou criar uma nova variável aqui chamada int y, tá? Int y. Essa variável ela vai ser responsável pelo tempo, tá? Enquanto a variável x é responsável pelo display, a variável y é responsável pelo tempo. Na realidade isso daqui estava assim, tá? Mas eu resolvi jogar o passo para baixo e o 0 aqui para cima. Dessa maneira eu garanto que ele ocorra primeiro, a variável x receba o número 0 e a variável passo receba o número 2, né? Fica melhor, tá? Então eu vou colocar aqui y também, a variável y vai receber um valor 0 também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em comentário aqui no passo e eu vou digitar aqui, ó, passo é igual a 4 ponto e vírgula. Então ele vai mandar para o caso 4, tá? Ele vai entrar dentro do while, vai entrar no switch, ele não vai ver o caso 0, 1, 2, o 3, ele vai pular toda essa programação, é como se não existisse essa programação inteira, e ele vai para o case 4. Case 4, certo? Vou colocar um break, tá? E dentro do case 4
eu vou fazer uma programação para começar a funcionar esse clock, tá? Sem se preocupar aqui em cima, eu vou começar a pensar no clock. O clock ele tem que acontecer toda vez que eu pressionar esse botão, é como se fosse o clock contando um tempo, tá? Então eu vou fazer com que o meu botão if input, tá? If input, aí eu vou colocar o botão clock for igual a 1, então vai acontecer alguma coisa. Bom, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro desse bloco, quando eu clicar no botão clock, ele vai ligar o LED, tá? Então vou colocar output underline high, vou colocar aqui o número, a variável do LED, que a variável do LED é a saída, né? Então essa palavra aqui vai vir aqui, ó, para ele ligar e ponto e vírgula, tá? Aqui tá bem simples, eu vou compilar aqui, ver se eu esqueci alguma coisa que tá dando um erro. Output height, saída. Aqui, ó, coloquei ponto e vírgula, 2 pontos, tá? Pronto. Então veja só, quando eu der um play e eu apertar esse botão, vai ligar o LED aqui, perfeito. Tá, isso aqui é simples. Mas daí, esse LED, ele vai ficar um tempo ligado. Qual é o tempo que esse LED ficará ligado? É justamente o tempo do clock. Eu vou fazer assim, que quando eu pressionar o botão, y é igual a y mais 1, ponto e vírgula. Então aqui ele vai, se y for igual a 0, y vai receber o valor de que agora? O valor de 1, tá? E daí eu vou para o passo 5, tá? Eu estou no passo 4, eu vou para o passo 5. Então eu vou criar aqui um case. Dentro do case, vou colocar aqui o passo 5, né? Colocar o break. E aqui então ele vai para o passo 5, tá? Então ele liga o LED, acrescenta um número na variável y e vai para o passo 5. Chegando no passo 5, eu tenho que garantir que eu solte esse botão. Então se eu soltar o botão, eu vou colocar assim, ó, if input, o botão clock for igual a 0, ou seja, se eu soltar o botão vai acontecer alguma coisa, tá? Eu vou verificar se a minha variável y, ela é maior que 10, é maior que 9, tá? Se ela for maior que 9, significa que ela é 10, certo? Então, se ela for maior que 9, vai acontecer o que estiver dentro dessa chave. Se ela for maior que 9. Então, quando ela for maior que 9, eu vou desligar o LED. Então, eu vou colocar output underline low. E aí vou colocar saída, né, que seria responsável ao meu LED. Então, aqui eu desligo o LED, tá? Se y for maior que 9, eu desligo o LED. E após eu desligar o LED, y vai ser igual a 0 novamente, ponto e vírgula. E daí eu volto para o passo 4, tá? Que é o início da programação, porque lá para cima não está contando nada agora, tá? Então eu volto para o passo 4. Então vou colocar aqui, passo é igual a 4, ponto e vírgula, tá? Só que se ele não for maior que 9, tá? Então eu vou colocar um else aqui. Caso ele não seja maior que 9, ele vai acontecer o que está aqui nessa outra chave. Então isso aqui é caso contrário, tá? Caso contrário. Então isso é caso contrário dessa situação. Então se ele não for maior que 9, voltar para o passo 4. Então colocar passo 4. Só que ele volta para o passo 4, note, sem acrescentar, sem zerar a variável y. Então veja o seguinte, o que vai acontecer aqui nesse código, tá? Começa na variável 4, eu pressiono o botão, liga-se a saída, que é o LED,
e acrescenta na variável número 1, que era 0, e vai para o passo 5. Então y o valor é 1 agora. Então y é maior que 9? Não, ele não é maior, ele é menor que 9. Então ele cai aqui, ó, no caso contrário, então ele vai para o passo 4. E aí sucessivamente eu tenho que pressionar o botão novamente. E aí ele vai acrescentar mais 1. Então y vai receber o valor de 2. E vai verificar aqui no passo 5, quando eu soltar o botão, se ele é maior que 9. Como o y é 2, então ele não é maior que 9. Então, caso contrário, ele vai para o passo 4 e sucessivamente até chegar no 9. Y é maior que 9, ele ainda não é maior, ele é igual a 9. Tá? Se y for 9, ele ainda não é maior que 9, ele é igual. Então, isso aqui não acontece. Caso contrário, vai para o passo 4. E daí y vai receber o valor de 10. Quando eu apertar o botão, continuará ligado, ele vai acrescentar na variável 9, que é y, vai acrescentar 1, vai ficar 10, vai para o passo 5, aí no passo 5, quando eu soltar o botão, aí ele vai verificar que y tem um valor de 10, e aí ele pergunta, y é maior que 9? É maior que 9, então sendo maior que 9, ele vai desligar o LED, vai colocar na variável y 0, vai resetar ela, por assim dizer, e vai voltar para o passo 4. Então vamos ver essa programação acontecendo aqui. Então vou dar um play aqui na programação, e como pode ver, quando eu clicar na primeira vez, ele já acendeu. Uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e na 10ª vez ele vai apagar. 10, ele apagou, tá vendo? Então quando eu clicar de novo, ele começa do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apagou. Perfeito? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um clock externo, que a gente vamos ver na próxima videoaula. E, bom, a gente fica por aqui. Na próxima videoaula eu vou estar fazendo com que essa programação ela entre em conjunto com a programação de cima, tá? E aí eu vou explicar direitinho o que eu vou fazer, mas só para adiantar, eu vou fazer o seguinte. Aqui vai receber o número do display, tá? Cada vez que o clock ligar esse LED e ele desligar, na hora que ele desligar, ele subtrai um número daqui. Tá? É importante ele subtrair, tá? Mais para frente eu entro em detalhe. Um grande abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima videoaula.